Olá, tudo bem com vocês? Bom, meus amores, peguem o livro de português. Nós paramos na página 64, se eu não me engano. E nós fizemos aí até a atividade número 5, onde vocês tinham que organizar as listas, essa lista, certo? E aí, formar frases relacionando corretamente substantivos, artigos e adjetivos. Bom, nessa atividade aqui, na 3, eu vou ler para vocês como tem que ficar no plural. Então, olha só. O homem queria uma coisa simples, conhecidíssima. O homem queria umas coisas simples, vírgula, conhecidíssimas. Dei um telefonema rápido, dei alguns telefonemas rápidos. Este foi o último jogo de futebol do campeonato. Estes foram os últimos jogos de futebol do campeonato, certo? Somente até a parte grifada dessa última, da D, eu coloco no plural, o restante não, certo? Então, vamos lá. Para caracterizar, ou seja, descrever o que queria comprar, o comprador utilizou adjetivos e locuções adjetivas. Pontudo, inteiriço, de metal. Escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas que possam caracterizar. Então, vamos lá. Vamos escrever 3 adjetivos ou locuções adjetivas para tempestade. O que a tempestade é? Vamos lá, um adjetivo, forte. Tempestade é algo forte, certo? Opa. O que mais? O que mais a tempestade é? Vocês vão colocar aí 3, tá bom? Vou colocar um só. O frio. Como que o frio é? Coloquem aí características do frio. O frio, ele é... Eu, Joselaine, acho o frio aconchegante. Opa. Porque eu me sinto super feliz no frio. Eu não gosto de calor, gente. Tipo, de jeito nenhum. Oh, meu Deus. Gente, dá pra entender que isso aqui é um T? Senão eu tenho que apagar. Aí, tenho muita dificuldade de escrever aqui. O que mais que o frio é? O frio, ele é... O que é o frio, gente? Me falem o que o frio é. O leão. Uma locução adjetiva da natureza. O que mais que o leão é? Bravo. O rei. Enfim, vão colocando 3. As flores são o quê? São cheirosas, são belas. São belas. Vou escrever belas, que é uma palavra menor. Mas tem que colocar 3. Eu coloquei somente 1 para cada. Na próxima pergunta, diz pra gente escrever locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos destacados. Guarda florestal, guarda da floresta. Clima primaveril, clima de primavera. Então, florestal eu coloco como locução adjetiva, tem 2 palavrinhas. Vocês lembram o que é? Eu vou lembrar vocês, porque às vezes vocês já esqueceram. Vamos lá, deixa eu só escrever primavera aqui para eu não me perder. Vamos lembrar. O adjetivo e a locução adjetiva é aquilo que dá característica a algum substantivo. Substantivo é aquilo que dá nome. Então, por exemplo, casa. O que a casa é? A casa é grande. Casa é o substantivo, grande é o adjetivo. Quando eu quero formar uma frase, eu falo: a casa é grande.
A é o artigo. Casa é o substantivo e grande é o adjetivo, certo? O artigo A, ele precisa concordar, ou seja, se eu estou falando da casa, que eu falo no feminino, eu não falo o casa. Então, toda a minha frase precisa concordar. Por exemplo, se eu quero falar que a casa é bonita, o adjetivo bonita, ele precisa estar no feminino, né? Porque o substantivo casa é feminino e, consequentemente, eu preciso colocar um artigo feminino. Agora, se eu estou falando, por exemplo, do sofá, o sofá é de espuma, por exemplo. O é um artigo masculino, sofá, apesar de terminar em A, ele é um substantivo masculino. Eu não falo vou sentar na sofá, eu falo vou sentar no sofá, certo? E no caso eu utilizei uma locução adjetiva. A locução adjetiva é quando, ao invés de eu falar o sofá é fofo, eu coloco o sofá é de espuma. Quando eu utilizo duas palavrinhas, tá vendo aqui, ó? Eu utilizei primaveril, é um adjetivo, de primavera é a locução adjetiva. Significa a mesma coisa? Significa a mesma coisa, mas a escrita é diferente. Então, quando eu tenho duas palavrinhas para dar qualidade a um substantivo, ela se torna uma locução adjetiva, certo? Então, a locução adjetiva é quando eu tenho duas palavras e o adjetivo é uma palavra só, certo? Leia os quadrinhos e veja o que o maluquinho aprontou com Julieta e Carolina. O menino maluquinho adivinha? Sabe o que ele respondeu? Disfarça, olha o maluquinho chegando. Adivinhem o que eu tenho aqui dentro da panela? Sei lá, pode ser qualquer coisa. O Juninho, não sei, não diz que a panela é mágica. Dá uma pista. Bem, é da cor do vestido de Carolina. Verde? É uma folha? Não, é bem maior que uma folha. Verde, grande, já sei, é um abacate. Que fome. Não, é uma coisa que se mexe. Grande, verde, se mexe. É um periquito? Ai, tá frio. Então dá outra pista, ora. Diz com que letra começa. Assim fica muito mais fácil. Vou dizer com que letra termina. Termina com A. Bom, turma, então percebam que o menino maluquinho, ele falou, mas ele não falou exatamente o que era. Então, prestem atenção, o menino maluquinho, ele chega com uma panela, que normalmente ele usa essa panela na cabeça, né? E aí ele começa a perguntar para as meninas começam a pedir pista, aí ele fala que é verde, ele fala que termina com A, fala que se mexe, o que mais que ele fala aqui? Acho que é só, né? Ele fala que é grande, enfim. Então, aqui na perguntinha A, vocês vão colocar as principais características que o maluquinho destacou sobre aquilo que ele trazia na panela. Então, que era verde, grande, na verdade ele não falou verde, né? Ele falou que era da cor do vestido da Carolina. Que terminava com a letra A, tá bom? Então, tudo isso vocês vão colocar aqui nessa perguntinha. A perguntinha B diz, nas características, Maluquinho deu alguma pista sobre o gênero masculino ou feminino? E aí, vamos ver? Ó, ele disse que era da cor do vestido da Carolina, que é maior que uma folha, que era uma coisa, mas uma coisa pode ser feminino ou masculino, tanto faz. E diz que termina com a letra A. Bom, a gente não pode generalizar e pensar que todo substantivo feminino termina com a letra A. Por exemplo, sofá termina com a letra A e é masculino. Parede
é feminino e termina com a letra E. Então, eu preciso analisar antes de falar o gênero. Mas ele deu alguma pista sobre o gênero? Pode ser que sim. Tá bom? Então, escreva nomes de coisas que poderiam se encaixar nas características descritas por Maluquinho. Se você tivesse ali naquela conversa e você tivesse que chutar que era uma coisa verde, grande, que termina com a letra A, o que você falaria? Então, aí você pode colocar aí algumas coisas que poderiam estar dentro da panela, tá bom? Agora, tem a historinha 9. Vocês têm que pausar o vídeo, fazer até a C, para por último continuar o vídeo, beleza? Então, olha só, vamos ler o final da história. Vou dar uma pista, é um réptil. É uma cobra? Maluquinho, seu doido, botou uma cobra dentro da panela? Deixa esse bicho longe de mim, mãe, olha o maluquinho aqui. Ei, para com essa frescura. Que as meninas malucas não adivinharam que era a minha Filomena. A Filomena é uma tartaruga, certo? Então, é algo feminino? Sim. Verde? Sim. Maior do que uma folha? Sim. Então, ele descreveu utilizando adjetivos da tartaruga, certo? E se você fosse um maluquinho, que características você falaria como pista? O que você falaria? Faz de conta que você tá junto com seus amigos e aí você precisa descrever alguma coisa. Então, você pode inventar as características dessa tartaruga. Então, aí, tem o casco duro, enfim, vocês vão escrever aqui, tá bom? Nesse espacinho branco mesmo. Ali fala pra gente conversar, mas infelizmente a gente não tá na sala de aula, não é mesmo? Então, hoje vocês vão fazer a página 67, 66, 65 e terminar a página 64. Combinado, turma? Beijo!